Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E em Romanos 15, 4, que diz assim: Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Somente até aqui, meus amados, por enquanto. Nessa palavra aqui de Romanos, capítulo 12 e capítulo 15, o apóstolo Paulo vem nos incentivando para que a gente venha a ser paciente nas tribulações e perseverar na oração durante as tribulações, Ele fala aqui do versículo 12 de Romanos 12: Alegrem-se na esperança. E o que produz essa esperança? Procedente das escrituras que ele vai falar em Romanos 15, versículo 14. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então ele incentiva aqui para que a gente, em meio às tribulações, por mais que seja difícil, para que nós venhamos a buscar a ser pacientes, e perseverar em oração. Meus amados, e perseverar é algo muito importante, é algo que nós devemos sempre fazer. O que é exatamente perseverar? Perseverar é continuar firme sem desistir, E como o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 12, 12, perseverem em oração. Então, meus amados, em meio às tribulações, dessa vida, pois o próprio Senhor Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo, E como nós sabemos, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, meus amados, nós devemos manter a nossa esperança e se alegrar na nossa esperança. E a nossa esperança está em quem? Está em Cristo Jesus. A nossa esperança está em Cristo Jesus, que nos socorre, que nos dá força, que nos restaura, que nos capacita, que nos direciona a fazer todas as coisas, Sermos pacientes na tribulação, porque em meio à tribulação, meus amados, se tem uma coisa que é difícil fazer, é manter a paciência, Mas aqui a palavra do Senhor, ela nos incentiva a nós sermos pacientes na tribulação, Em meio à tribulação, sejam pacientes. Por quê? Porque, meus amados, há um tempo determinado para todas as coisas. Em Eclesiastes vai dizer, há um tempo determinado para todas as coisas. E se nós estamos passando por alguma provação, por alguma tribulação em nossa vida, também há um tempo determinado para que essa prova acabe, para que essa tribulação acabe, para que essa situação acabe, e por isso nós devemos ser pacientes. Por quê? Porque o Senhor, Ele é aquele que envia paz, mas Ele é aquele que envia desgraça também, E isso não é mentira, está escrito em Isaías capítulo 45, Deus vai dizer assim através da boca do profeta Isaías: sou eu quem mando a paz, quem causa a desgraça, quem ordena que a chuva caia do céu e que as plantas brotem do solo. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, meus amados, nós devemos saber e ter em nossa mente, em nosso conhecimento, que até mesmo as tribulações e as provações que nós vivemos na nossa vida têm um tempo determinado para acabar, e nessa provação o Senhor quer nos ensinar alguma coisa, Porque Deus não desperdiça sofrimento na vida de um filho, de um servo. Se nós estamos passando por algum sofrimento, por alguma dor, nós vamos aprender alguma coisa através daquilo, O maior exemplo disso foi José. José do Egito foi vendido como escravo, Foi invejado, humilhado, perseguido pelos seus irmãos. E vendido como escravo, ele aprendeu a administrar, Ele aprendeu ali a liderar, ele foi preparado, ele aprendeu muitas coisas através dessa tribulação que ele passou na vida dele, Então, meus amados, toda tribulação, toda prova, toda situação difícil na nossa vida, ela tem um tempo determinado para acabar, ela tem um tempo determinado para começar, ela tem um tempo determinado para acabar, e ela tem algo a nos ensinar. Então nós devemos ser pacientes.
sabe? Ao invés da gente ficar assim, ai meu Deus, não aguento mais, não aguento mais, ai, acaba essa prova na minha vida, não aguento mais, tomara que isso acabe logo. Meus amados, ao invés da gente fazer isso, pensar assim e se comportar dessa forma, a gente deve parar um pouquinho com paciência e pensar, o que eu posso aprender com essa provação? O que eu posso aprender nessa tribulação? O que eu posso aprender com esse problema? O que esse problema pode me ensinar? O que Deus está querendo me ensinar através dessa tribulação, desse problema, dessa situação, né? Então devemos ser pacientes na tribulação, na aprovação, nos problemas, né? Nas adversidades. E o terceiro ponto, e não menos importante, eu diria até que é o mais importante de todos, perseverem em oração. Meus amados, isso é algo extremamente importante. Perseverar, não somente em oração, né? Perseverar em oração, né? Como eu disse aqui, perseverar é você continuar firme sem desistir de fazer aquilo. Persevera em oração, continua orando, continua orando. Ah, mas eu não tô vendo resultado, nada muda pra mim, nada fica diferente, tá tudo igual, eu não tô vendo nada mudar na minha vida, nada melhora. Persevera em oração, porque como eu falei, como está escrito em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado, né, para que a atuação no mundo físico dessas orações sejam manifestas. Então Deus, ele vai trabalhando primeiramente no mundo espiritual, para quando chegar o tempo determinado a gente contemplar com os nossos olhos, meus amados. E quantas pessoas não perdem a bênção, não perdem o cumprimento da promessa, não perdem aquilo que Deus prometeu, porque desistem e param de orar. Porque desistem e param de buscar, porque desistem no meio do caminho e para de esperar na promessa e para de acreditar na promessa que o Senhor fez. E quando você para, meu amado e minha amada, quando você desiste, quando você para, né? Quando você para de perseverar, você perde aquilo que Deus te prometeu. Quando você desiste de crer na promessa, quando você desiste de orar, você perde aquilo que Deus te prometeu. Por quê? Como o Senhor Deus diz, né? Eu não sou homem para que minta em Deuteronômio, não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Mas a partir do momento, meus amados, que a gente demonstra não querer mais, Deus não vai ficar forçando nada na nossa vida. Deus não vai nos obrigar a nada. Ele cumpre a palavra dele. Se a gente não quiser mais, se a gente demonstrar que não quer mais, Deus não vai nos obrigar a receber aquela promessa. Sabe o que ele faz? Ele vai e dá para quem quer a promessa, tá? E isso é um exemplo que aconteceu com Barzilai, né? No livro de Crônicas, se eu não me engano, no livro de 2 Samuel. Quando Davi chamou Barzilai, né, que já era um homem idoso, para morar no palácio de Jerusalém com ele, que Davi iria sustentar e cuidar dele, né? Porém, o homem já tinha ali pelos seus 80 anos. E Barzilai fez o quê? Recusou. Falou assim: ah, meu rei, eu sou muito velho, eu não tenho muitos dias na minha vida pela frente. Leva aqui o meu servo Quimã e faça com ele o que achares melhor. Ou seja, todas as bênçãos que Barzilai iria receber da mão de Davi, da mão do rei, do palácio do rei em Jerusalém, ele não quis, ele abriu mão. E o que Davi fez? Davi ficou insistindo? Não. Davi foi e falou, então vai ser assim. Então, se você não quis, então Quimã vai receber tudo aquilo que eu ia te dar. Então, meus amados, com Deus é da mesma forma. Se a gente não quer, Deus faz uma promessa na nossa vida. Se a gente não quer perseverar até receber a promessa, Deus não vai empurrar nada goela abaixo. Deus vai falar assim, você não quer? Tá bom, então eu vou dar para quem queira. Então eu vou dar para quem está perseverando para receber a promessa. Porque Deus não vai ficar nos obrigando a nada, tá, meus amados? Então nós devemos perseverar. Por mais que os seus olhos não estejam contemplando, por mais que os seus olhos não estejam vendo ainda, mas persevera. Persevera em oração, persevera em jejum, persevera em busca, entrega, em propósito, persevera, porque uma hora vai acontecer. Persevera, continua perseverando, assim como a igreja de Atos 2, ali eles continuaram perseverando em oração e em jejum, até que eles recebessem o batismo do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2, vai dizer ali que a igreja vivia reunida, orando, jejuando, louvando ao Senhor, até serem batizados com o Espírito Santo de Deus. Eles só
só se dispersaram, né? Só pararam ali essa perseverança de oração, de jejum, de busca, de adoração, de entrega, quando eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, meus amados, a gente precisa perseverar. Persevera até acontecer. Persevera em oração, persevera em jejum, persevera na fé, continua crendo todos os dias que Deus vai fazer, que vai acontecer, que essa tribulação vai passar, mas que também tem algo que você pode aprender no meio dessa prova, no meio dessa tribulação, no meio dessa provação, tá, meus amados? Então, e também é importante, meus amados, também é importante a gente discernir, ter o discernimento espiritual ou perguntar para Deus se esse momento que você está vivendo na sua vida é uma provação, porque em 1 Tiago, capítulo 1, até o versículo 4 vai dizer que nós somos, eu vou ler aqui já, mas vai dizer que nós somos provados para sermos aprovados. Mas a gente precisa ter o discernimento se o que a gente está passando agora é provação de Deus para nos trazer uma aprovação e uma bênção, ou se é consequência de alguma desobediência que a gente fez, se é a lei da semeadura, porque na palavra do Senhor está escrito: não se enganem, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isto ele colherá. Então a gente precisa ter o discernimento se isso que a gente está vivendo agora, se essa prova, essa tribulação, essa provação que você está vivendo agora é uma aprovação de Deus para te aprovar e para te levar para níveis maiores, ou se é a consequência de algo errado que você fez e agora você está colhendo as consequências. Porque, meu amado e minha amada, não fique pensando, né, que a gente vai fazer qualquer coisa da nossa vida e não vamos sofrer a consequência, porque a gente vai sofrer sim. Então a gente precisa ter esse discernimento espiritual ou perguntar para Deus mesmo. Tá em dúvida? Pergunta para Deus: Senhor, me mostra, me revela, Senhor Jesus. Meu Deus, me mostra se isso que eu estou vivendo aqui agora é o Senhor me provando para me aprovar no futuro, ou se é a consequência de alguma coisa que eu fiz que desagradou o Senhor. Tá? Porque tem consequências. Tudo aquilo que a gente faz, desobediência, pecado, injustiça, tem consequência. Na palavra do Senhor está escrito que tudo o que o homem plantar, isso ele colherá, seja bem ou seja mal, tá? E meus amados, aqui, lendo aqui Tiago 1:4, vai dizer assim, Tiago capítulo 1. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Em outras versões vai dizer: bem-aventurado é o homem que persevera na provação ou nas tribulações. Então aqui, meus amados, na epístola de Tiago, ele vai dizer: considerem motivo de grande alegria o fato de nós termos passado por grandes provações, por diversas provações. Nós devemos considerar isso um motivo de grande alegria. Por quê? Porque a provação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e todo aquele que persevera até o fim receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então, meus amados, primeiro, a gente tem que estar feliz. Temos que considerar um motivo de grande alegria o fato de estarmos passados por provações. Algo que eu me lembrei aqui no livro de Gênesis, quando Deus prova a fé de Abraão, em Gênesis 12 ou 13, se eu não me engano, não vou me lembrar o capítulo exato, mas quando Deus prova a fé de Abraão, mandando Abraão ir sacrificar o seu único filho, Isaque, e Abraão vai lá, né, leva Isaque para o topo do monte e coloca ele deitado sobre o altar de pedras a ponto de sacrificar ele, só que o anjo do Senhor vem e diz que isso não será necessário porque Deus só estava provando a fé de Abraão. Logo depois que Abraão é aprovado, por que Abraão foi aprovado? Porque ele teve fé o suficiente para entregar o seu único filho a Deus, crendo, né? Abraão não sabia que Deus ia enviar um anjo
para impedir ele de sacrificar Isaac. Abraão achava que Deus iria ressuscitar Isaac após o sacrifício, né? E pelo fato de Abraão ter demonstrado fé o suficiente para obedecer a Deus, ele foi aprovado. E Deus diz assim para Abraão: agora eu vi que você é um homem de fé que teme e obedece a Deus. E por causa disso eu te prosperarei e te farei muito grande, a tua descendência é muito grande sobre toda a terra. Ou seja, Abraão primeiro teve a sua fé provada. Ele creu e obedeceu e foi aprovado. E depois dele ser aprovado, Deus fez mais uma promessa na vida de Abraão e cumpriu, né? Na palavra do Senhor vai dizer que Abraão foi tão rico, mas tão rico, mas tão rico, que não tinha cidades o suficiente para ele guardar as riquezas e as propriedades dele. Então ele tinha que se expandir de aldeias, de cidades o tempo inteiro, porque não tinha lugar o suficiente para guardar as riquezas, os rebanhos que Abraão tinha ali. Então, meus amados, a gente precisa entender isso, né? Que as provações que nós vivemos é motivo de alegria. Por quê? Porque depois de provados e aprovados, se a gente for aprovado por Deus, né, o Senhor, ele irá nos recompensar. E nós vamos aprender alguma coisa com essa tribulação. Então, minha amada e meu amado, perseverem até o fim. Não desistam. Por mais que vocês não estejam vendo diferença, por mais que você não esteja vendo saída, por mais que aos seus olhos pareça estar dando tudo errado, mas não desista, persevere. Não desista, porque aquele que desiste não recebe a aprovação, mas aquele que persevera recebe a coroa da vida. E aqui também está falando da salvação, né? Aquele que persevera até o fim, servindo ao Senhor Jesus, sendo fiel ao Senhor Jesus, sendo fiel à palavra de Deus, sendo obediente à palavra de Deus, vai receber a coroa da vida, que é a salvação eterna, né? A salvação, a vida eterna. Então, meus amados, não desistam, perseverem, não desista, né? Não desista de orar, não desista de jejuar, não desista de crer, continua crendo naquilo que Deus te prometeu, continua crendo naquilo que Deus falou a você, sabe? Porque, meus amados, tem coisas que Deus fala pessoalmente com você e você compartilha com outras pessoas, e as outras pessoas que você compartilha te lança tanta incredulidade, mas tanta incredulidade que te faz querer desistir. Mas não desista e guarda para você, porque aquilo que Deus te prometeu é entre você e Ele, não é entre você, Ele, A, B, C e D, não. Só persevera, continua crendo e não desista. Que essa palavra possa permanecer em nossos corações e que Deus abençoe a todos, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém?